Agora é a hora que eu vou esfumaçar, ó. Com o pincel sem nada. E aí eu venho fazendo passagem de tom, ó. Pra poder ficar bem ovalzinho. Eu volto ali várias vezes, eu fico aqui sambando o pincel, ó. Várias vezes, várias. Tá vendo que agora, olha como eu já virei, como que eu vejo que aqui ainda continua bem claro? Eu preciso escurecer mais ainda, ó. Então eu tenho que voltar lá. E aqui ao mesmo tempo, ó. Eu venho esfumando. Volto aqui. Esfumo. Tudo tirando tinta, ó. Pra vocês verem que eu não usei nada. A minha paleta continua intacta ainda. Quase nada. E aqui eu tô só esfumando, ó. Eu vou voltar lá de novo agora pra escurecer junto com o preto e o verde. De novo aqui, ó. Eu vou voltando várias vezes, gente, até chegar no escuro que eu preciso. E às vezes eu preciso desse escuro, que esse escuro seque. Porque às vezes ele não vai pegar. Tinta a óleo tem isso, então às vezes você precisa deixar a tinta dar uma secadinha pra você poder voltar. Olha, eu vou virando, ó. Ah, só uma coisa importante que eu vou falar com vocês. Vocês estão vendo que durante o processo todo eu não diluo a tinta? Eu trabalho só com a tinta durinha. Por isso que às vezes quando vocês veem eu passando, eu tenho mais dificuldade da tinta deslizar e fazer aquele traço bem retinho e tal. Isso é justamente uma característica do hiperrealismo, porque quando a gente trabalha com uma camada sobre a outra, a gente não pode trabalhar com uma tinta molhada demais, porque senão desliza e você não consegue fazer tudo no mesmo dia, camada sobre camada. Imagina uma camada molhada sobre a outra. Não seca, só vai virando um bololô só. Então, ó, escureci um pouco mais, vou escurecer aqui em cima também. E assim eu vou vindo e voltando algumas vezes nesse processo. Vocês vão ver que quando secar, no hiperrealismo, gente, a gente volta algumas vezes, a gente vai construindo camadinha por camadinha, mas a gente volta algumas vezes naquele processo ali, para não ir escurecendo de uma vez. Aqui em cima eu vou escurecer um pouco mais, ó. Quando eu tô olhando aqui, o que que eu tô observando? Eu tô observando que esse espaço meu aqui, pelo desenho, ele tá grande, ó. Então eu vou diminuir ele um pouco, ó. Ele vem só até aqui, ó. Aí lembra do que eu falei com vocês? Como não foi eu que fiz esse desenho, foi alguém da minha equipe aqui que fez, ele não tá um desenho 100% assertivinho. Então eu tô tendo que, eu vou ajustando no olho. Que não é o ideal pra você que tá fazendo aí em casa. Lembra que eu comecei esse vídeo falando
que o desenho é uma das coisas que não dá pra gente poder... Eu vou ajustando devagarzinho, daqui a pouco ele tá... Tem que vir ajustando devagarzinho. Próximo passo. Cílios e pálpebras, tá? Uma coisa muito importante antes da gente ir para os cílios e pálpebra, olha aqui para vocês verem. Eu considero que essa região aqui de cima, ó, da pálpebra, ela faz parte do olho. Então, se você for deixar secar de um dia para o outro, finaliza pelo menos essa parte aqui de cima, ó, que é essa linha, porque aí você consegue começar a puxar os cílios. Você começa pelo menos a achar o tom. E aí você consegue, inclusive, visualizar melhor o tom ali mais assertivo, né? Então, eu tô trabalhando com preto, marrom, e eu vou pegar um pouquinho do vermelho. Vocês podem usar carmim também, tá, gente? É porque aqui na minha paleta tá sem carmim. Então, ó, essa linha aqui de cima, ó, ela é uma linha, ó, vamos medir ela. Daqui até ali, eu tenho esse tanto. Então, significa que dali até ali. A minha linha, ela é aqui. Novamente, vou bater naquela tecla. Se você não sabe fazer um desenho perfeito, comece a aprender a fazer. Por quê? Porque se o desenho não estiver bom, ou vai ficar uma cagada, ou você vai ter que começar a construir no olhômetro. E aí, se você for construir no olhômetro, pode ser que dê erro, né? Você gaste mais tempo do que você deveria. Essa linha que eu tô fazendo aqui, ó, ela é uma linha super escura. Olha. Então, não fica com dó de escurecer a linha, não, porque você vai precisar dela para profundidade. Então, ó, escurece a linha. Ô, gente, tá vendo que fica tremidinho? Olha, não sai aquele desenho 100% certinho. Por quê? Porque eu tô trabalhando com uma tinta dura. Então, não vai tacar diluente aí, não, porque senão vocês vão perder a passagem de tom, a junção, vai ficar aquela melequeira só. Esse pincelzinho aqui, ele pincela melhor, ó, ele deixa mais fininho os detalhes. Ó, então eu vou limpar aqui o meu pincel, porque agora eu vou puxar um tom mais claro. Vamos pensar juntos sobre o tom mais claro aqui? Primeira coisa que a gente tem que achar é esse tom aqui, ó. Você vê que ele tem tons mais rosados aqui, um pouco mais de luz aqui no meio. Sempre em cima do olho, nessa região aqui, ó, ele é mais claro. Nesse local aqui sempre tem um ponto de luz. Então, quando tem um ponto de luz, eu sempre vou lá branco com violeta, para não ficar aquele brancão. E aí eu deixo um ponto de luz bem aqui, ó. Nessa região. Eu deixo um ponto de luz. Branco com violeta. Nesse local. Depois eu começo a trabalhar. Lembra que a gente misturou aqui, a gente viu essa passagem de tom de um pro outro? Ó, eu vou chegando lá perto para eu poder ver se tá claro demais. Ó, achei. Pra cá. Esse, tá. Eu vou, olha, eu vou vendo que próximo a esse ponto de luz, eu vejo que o tom ele é mais clarinho mesmo, ó. Então eu vou começando a colocar ele, ó. Mais clarinho é branco
com amarelo Nápoles Carne e um pouquinho de violeta. Com o tom mais claro, ele vai vindo, ó, pra cá. Quando ele vai chegando pra cá, pra essa região, olha como que diminui esse espaço da pele e olha como que o cílio sobe. Então aqui tudo fica mais escuro, ó. E quando eu vou chegando pro lado de cá, eu vou vendo que ele vai ficando mais avermelhado. Então vou chegar lá próximo pra eu ver. Só que é um vermelhado não tão saturado. Então eu tô colocando um pouquinho de terracena queimada, um pouquinho de violeta, Nápoles Carne. Vou chegar lá próximo pra eu poder ver. Tem mais vermelho. Ó. Vou até pôr um pouquinho de amarelo ocre. Gente, esse aqui não é quase nada de tom de tinta, ó. Cheguei no tom perfeito, ó. Tá vendo por que eu falo com vocês que não é pra misturar diluente nem óleo de linhaça na tinta? Por quê? Porque quando você está encontrando uma tinta com a outra, se a tinta estiver muito molhada, ela vai virar, nossa, vai virar assim um acúmulo de tinta, um tanto de excesso de tinta. Uma tinta vai deslizar para dentro da outra. E aqui, ó, quando a tinta tá durinha, ó, por mais que eu tô esfumando, ela não perde, tipo, o respeito com a outra. Ela se mantém lá no lugar. Ela não ultrapassa limites. Olha aqui, ó, quando eu chego aqui nos cílios, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu acho muito importante vocês fazerem. Vocês irem construindo pedacinho por pedacinho, ó. Ali eu tenho cílios, né? Então, se eu tô com o desenho aqui, eu vou puxar um pedacinho de cílios ali. Por quê? Porque aí você não vai perdendo o desenho. Isso é para aluno iniciante, tá, gente? Para vocês não se sentirem tão dolorido assim, aí depois ter que construir cílios por cima. Então, ó, por isso que eu falo, o pincelzinho ele tem que ser do tamanho que ele cabe nos espacinhos, ó. Aí vamos lá. Vou construir aqui de novo uns cílios, ó, porque se a minha marcação do desenho dos cílios tá aqui, vou construir ele. Depois eu volto ali e esfumo um pouco mais. E assim eu vou continuando. Se fizer pincelada muito grande assim, ó, você vai ter problema. Então eu fico só naquele lugar ali, eu fico indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ó, eu nem mexo muito a minha mão, ó. E agora eu puxo mais aqui. Uns cílios um pouquinho maiorzinho aqui. Tem mais cílios para poder puxar, só que eu não fico puxando tudo agora, porque eu preciso esfumar primeiro a pele que tá ali embaixo. Lembra que eu falo com vocês que a pintura a óleo e o hiperrealismo, ela é uma pintura que você tem que ficar lá esfumando e tirando o excesso e volta. E volta e limpa de novo. Aqui tem um pontinho, uns pontinhos mais amareladinho, tá muito violeta, daqui a pouco eu volto aqui. Vocês viram aqui que o meu pincel tá um pouquinho sujo?
Só dele encostar aqui, ele já sujou aqui essa parte. Então, bastante cuidado na hora que você for esfumar. Vai, eu tô esfumando escuro e tô subindo ele pra tirar o excesso, ó. Porque na hora que eu entrar com o tom de pele lá de cima, ele vai encaixar melhor. E aqui onde eu fiz essa região de cílios, ó, eu puxo no mesmo sentido pra eu ir cobrindo aquelas partezinhas em branco. Aqui a mesma coisa. Quando eu chego pra cá, ó, é branco, 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 branco. Aí a gente parte lá de novo daquele mesmo início. Essa região dos cantinhos, elas começam... Eu vou pegar um pouquinho de amarelo ocre, que eu tô achando que esses pontinhos aqui, eles não estão tão violetinhos, eles estão mais amarelinho ocre. Mas o violetinho entra ali, ó, no cantinho também, tá? Aqui eu tô arrematando a região do olho, que a próxima pintura que a gente vai fazer é a região da pele, sobrancelha, né? Então aqui, ó, eu tô arrematando justamente pra gente não ir pra próxima etapa sem ter finalizado essas regiõezinhas do olho aqui. E aí, quando eu venho aqui de cima também, ó, posso puxar uma regiãozinha mais clara também, com um pouquinho mais de amarelo ocre. Um pouquinho de vermelho. E aí, ó. Tô tampando aí, né, Israel? Aqui a gente já trabalha com outro tom, ó. Lá em cima, aqui nessa região, também vou dar uma mescladinha aqui. Vou tirar um pouco desse violetão que tá aqui, ó. Então, tudo, gente, vocês vão voltando. Vai voltando, ó. E vai esfumando pro tom poder vir equilibrando. Tudo precisa de revisão. Tudo. Vocês vão ver que depois que seca também muda o tom. Depois que seca muda todo o tom. Aí vamos lá. Vou pegar aqui com vocês um pouco dos cílios daqui, ó. Aqui, ó, uma percepção que vocês têm que ter muito, ó. Os cílios, ó. Ele tem que ser fininho. Delicadinho. E aí é a força que você exerce para poder puxar esses cílios. E ele muda também, ó, a rota, ó. Às vezes ele é pequenininho e dá só uma puxadinha aqui igual esse aqui, do meio.
Daí quando ele vai virando pra cá, ó, ele também muda, ó. Aqui o baulado dele já vira pra cá, ó. Ó. E aí, né, eu não acabo aqui não, tá? Eu volto com o pincel limpo. Peraí que eu vou limpar já. Tô só explicando pra vocês. Eu volto com o pincel limpo pra poder vir tirando o excesso por cima. Então, ó, vou limpar lá. Bem aqui, limpo. E eu volto com ele seco. E aqui nesses cantinhos aqui, ó, eu prefiro fazer os cílios depois, quando a pele estiver quase pronta. Aqui, ó, a gente não vê, mas aqui nessa região tem muitos cílios também, ó, que às vezes entra dentro do olho. Então você tem que, às vezes também, gente, eu falo muito com a aluna iniciante, que tem que ser curioso, fica olhando para o olho das pessoas, pra vocês verem como que os cílios se comportam, pra vocês verem as cores dos olhos. Agora eu vou vir aqui nessa regiãozinha, ó, que é esse cantinho do olho. Aí, pra eu ir ali, eu tenho que estar com o pincel limpo, limpo, limpo. Limpo, limpo, muito limpo. Vou dobrar aqui. Gente, olha pra você ver, não tinha quase nada de tinta ali, ó. Conforme eu vou tirando, o negócio não para de sair, de tanta tinta que tem. Pra vocês verem como que a tinta olha. Quer dizer, isso daqui, ó, dá pra eu pintar isso aqui tudo e ainda sobra. Às vezes deve dar pra eu pintar uns 2 trabalhos desse daqui. Essa região, ó, eu vejo que esse marrom, ele vai até lá. Eu não gosto de ir com um marrom muito forte, assim, um sombra queimada bem fortão. Então eu misturo um sombra queimada com um terra siena queimado. Pra eu poder puxar e fazer essa divisão aqui, ó. Então, ó, aqui eu separo. Vou até lá. Tá vendo que eu vou bem fininho? Até viro o pincel de ladinho, ó. Porque aqui, ó, gente, todo esse cantinho aqui, esses lugarzinhos aqui que eu não marquei, ó, tô fazendo só uns pontinhos aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui é tudo cílios, aqueles cílios bem pequenininhos na pontinha do olho. E aí ele vai vindo pra cá, pra essa região, ó. Tá marcando aqui, daqui a pouco eu puxo ele. Quando a gente olha aqui, ó, a gente vê um tom bem rosado, que na primeira sensação a gente acha que é amarelo Nápoles puro, mas não é. É amarelo Nápoles com um pouco de vermelho chinês. Então a gente pega lá, amarelo Nápoles, pincel bem seco, tá? Com um pouco de vermelho chinês. Olha que é quase nada de tinta. Olha onde que eu tô trabalhando. Quase nada. E aí eu venho aqui e eu vou colorindo lá dentro. Pintando, pincelando e tal. Tô deixando um espaço em branco, se você olhar bem aqui, você vai ver que tem um ponto branco no meio. Então,
Ó, pincel maiorzinho um pouco. Eu vou dar uma esfumada aqui, ó. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de branco. Vou vir aqui pra esse meio, ó. O que vai determinar isso aqui saltar para fora ou fazer parte do contexto todo é o escuro. Então, olha onde que tem o escuro. Um escuro aqui, um escuro ali, um escuro aqui. É o escuro que vai fazer ele se tornar mais realista. Então, a pontinha do seu pincel, ele tem que estar bem afiadinha. Ó. Bem afiadinha, para poder dar os detalhes bem certinhos. Agora, nesse lugar aqui, ó, o meu pincel tá quase sem tinta. Então, eu preciso, ó, fazer essa tinta aqui, ó, esse escuro, perder a força. Porque ele não pode ficar forte assim, ó. E aí, você vai esfumaçando, ó, aqui dentro, esses pontinhos. Ó, aqui eu vou puxando os cíliozinhos, ó, devagarzinho, porque aqui não tem tanto, tem que ser bem delicado. Senão fica com excesso, não fica bom. Quando a gente olha aqui na imagem também, aqui bem nesse cantinho, ó, tem um ponto de luz branco, branco, branco. Vamos ver se ele vai pegar agora. Se ele não pegar agora, a gente vai fazer ele pegar quando secar. Mais ou menos. Na hora que secar, depois a gente volta de novo ali naquele branco. Gente, é sem fim, tá? Essa aqui é uma pintura que se eu voltar nela daqui, sei lá, tanto tempo, eu vou ver coisa pra fazer. E aqui eu tô indo bem detalhado com vocês, mas assim, eu ainda ficaria aqui bastante tempo. Eu ainda volto, esfumo. Aí quando eu olho branco novamente, olha aqui. Eu vejo pontinhos aqui, ó. Do mesmo jeito que eu vejo pontinhos brancos, eu vejo pontinhos escuros também. E o escuro eu sempre uso preto com azul, preto com verde.